Estamos ao vivo no YouTube e vamos então iniciar a nossa classe de hoje. Bom, eu quero iniciar trazendo algumas coisas que nós falamos na semana passada, como introdução. Semana passada eu apresentei aos irmãos o curso e eu trouxe uma ementa do curso, que é um resumo daquilo que nós vamos aprender e o nosso objetivo com esse curso. Então, eu quero relembrar os irmãos e depois eu vou trazer essa ementa apenas no final, para os irmãos verem como nós conseguimos chegar a este ponto que temos como finalidade neste curso. Então, o presente curso visa apreender a forma correta de ler e interpretar o Apocalipse de João, tendo como diretriz a visão cristã reformada da vinda de Jesus Cristo. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre essa nossa visão cristã reformada e eu diferenciei ela de pelo menos mais duas vertentes. Nós, cristãos reformados, somos amilenistas. Então é diferente do pré-milenismo e é diferente do pós-milenismo. Então na aula da semana passada eu começo a explicar isso. Os irmãos que por acaso perderam podem acessar depois no YouTube para conferir. E isso nós vamos continuar falando sobre esses assuntos até o final. Desmistificar, assim, o entendimento atual do livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse é tido como um livro místico, um livro que traz assombro, assusta. Nós vamos tirar essa visão do livro, apontando para o seu sentido conforme o contexto histórico dos leitores originais, com o intuito de nos encorajar a uma vida de testemunho fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos a importância do contexto histórico, hoje nós vamos ver um pouquinho desse contexto histórico, e o nosso intuito então é encorajar uma vida de testemunho fiel ao Senhor. Vocês vão ver que este é um dos principais, ou se não o principal assunto do livro de Apocalipse. Eu apresentei um conteúdo programático de aulas. Semana passada foi a aula 1, hoje nós vamos questões introdutórias, vamos falar sobre autoria, data, destinatários, propósito e assunto principal. Semana que vem, questões introdutórias 2, vamos falar sobre interpretações, divisão, recursos literários e símbolos. Essas duas aulas, questões introdutórias 1 e 2, são questões mais técnicas, que às vezes para algumas pessoas não é muito gostoso de aprender, é um pouco maçante, mas são muito importantes. Então, eu peço para que os irmãos tenham paciência e vejam essas questões introdutórias com seriedade, porque essas questões vão nos ajudar muito em toda a interpretação correta do livro. Então, sem essas questões introdutórias, nós poderíamos cair no erro de achar Apocalipse um livro muito místico, por não compreender nem o seu contexto histórico, nem a sua literatura. Então, é muito importante. As 7 igrejas do Apocalipse, a visão do trono de Deus, os 144 mil selados, as trombetas do juízo, o livrinho e as 2 testemunhas, a mulher e o dragão e a peleja no céu, as bestas e o número da besta, a vitória dos que morrem no Senhor, as 7 taças da ira de Deus, a grande meretriz e a queda da Babilônia, Apocalipse 20, a visão reformada sobre o milênio, as testemunhas do martírio e novos céus e nova terra, a conclusão do curso. Então são 16 aulas, nós estamos na segunda, uma caminhada aí muito boa, muito agradável para aprendermos um pouco do livro de Apocalipse. Eu apresentei uma bibliografia para os irmãos. Essa bibliografia aqui é só para os irmãos saberem que eu tenho pesquisado sobre o assunto e utilizo alguns autores. Às vezes eu não vou citar literalmente aqui o autor, não vou falar que a citação é dele, mas é importante que os irmãos compreendam que eu estou utilizando essa bibliografia. Depois eu posso mandar isso daqui para vocês. E eu estou recomendando a leitura deste livro. Este é um livro de Kraybill, Culto e Comércios Imperiais no Apocalipse de João. É um livro excelente para entender o contexto histórico. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho deste livro com os irmãos. Então eu recomendo muitíssimo que os irmãos venham a adquirir este livro e venham ler este livro. Vale muito a pena, ok?
Então, se for possível, comprem o livro e leiam o livro para que vocês possam aprender mais, em nome de Jesus. Bom, vamos então para as questões introdutórias. Autoria, data, destinatários, propósito e assunto principal. Vamos começar com a leitura desse texto, que são os 9 primeiros versículos do livro de Apocalipse. Eu trouxe aqui dos slides para os irmãos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados, muito felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado a Deus porque o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos nesta noite, aprendendo sobre este livro maravilhoso. Eu te peço que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, que o Senhor conduza a sua igreja em nome de Jesus. Nos dê o entendimento que vem do Senhor e do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar trabalhando coisas bem simples, como autoria. Quem é o autor de Apocalipse? No versículo 1 nós vemos a menção de João, revelação de Jesus, que deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, enviando, por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João. Quem é esse João? Ele é mencionado também posteriormente, no versículo 4, João às 7 igrejas. A posição tradicional é que este João é o apóstolo, o filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. João é o discípulo amado, é aquele que estava no momento da Santa Ceia reclinando sobre Jesus, então por isso chamado discípulo amado, e também é o mais novo dos discípulos, dos apóstolos. É aquele que viveu mais tempo, então a posição tradicional coloca João, o apóstolo, o filho de Zebedeu, como o autor de Apocalipse. É interessante isso porque nós vamos ver que a data da escrita de Apocalipse é 96 depois de Cristo. Então, é necessário ser alguém dos apóstolos que viveu mais. E João foi aquele que viveu mais. Existe até uma passagem bastante enigmática no final do Evangelho de João. Nós vamos ter uma série de Páscoa na nossa igreja, a partir do primeiro domingo de abril, que é o domingo de Páscoa, sobre João. E nós vamos estudar João capítulo 19, 20 e 21. E no capítulo 21, nós vemos essa cena que eu estou citando aqui para vocês, onde João está seguindo Jesus e Pedro pergunta para Jesus, e este, o que vai fazer com este? Jesus fala, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Mais ou menos assim, né? Então, ali é uma passagem enigmática se referindo ao tipo de morte que João passaria, que João não morreria por martírio,
mas que João ficaria vivo até morrer de morte natural. E João, então, foi esse que recebeu a revelação do Apocalipse. Essa é a posição tradicional. A posição alternativa é que seja este um outro João que foi presbítero na cidade de Éfeso. Não era apóstolo, era presbítero. A liderança da igreja após a morte dos apóstolos são os presbíteros, também chamados de bispos no Novo Testamento. E então esse João, presbítero da cidade de Éfeso, ele teria escrito o livro de Apocalipse. Qual que é o problema dessa posição? O problema dessa posição é quanto à data, porque se foi o João, presbítero da cidade de Éfeso, Apocalipse foi escrito após o primeiro século, após o final do primeiro século, no segundo século da era cristã. E todos os livros do Novo Testamento foram finalizados no primeiro século. A datação é muito importante. Inclusive, existe um livro que foi escrito no início do segundo século, aí na primeira década do segundo século, chamado Didaquê, que é um livro cristão, mas que não entrou no cânon, ou seja, não faz parte do Novo Testamento, porque não foi escrito no primeiro século e não foi escrito por um dos apóstolos, ou não repousa sobre si uma autoridade apostólica. Então, o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século e foi escrito pelo apóstolo João. Como nós temos essa certeza? Algumas citações. Justino Mártir, que escreveu em aproximadamente 135 depois de Cristo, ele é chamado de um dos pais da igreja, né, depois da morte dos apóstolos, os presbíteros que lideravam a igreja foram chamados de pais. Então, esse camarada aqui, ele disse o seguinte: houve um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo. Então, já mencionou que é este João aqui, que profetizou por revelação que lhe foi feita, que aqueles que crerem em nosso Senhor poderiam habitar 1000 anos em Jerusalém. Então, nós temos aqui uma citação de Justino Mártir, falando do João apóstolo em 135 depois de Cristo. Então, bem próximo lá. Irineu, que foi discípulo de Policarpo, só para vocês entenderem, Irineu, também um dos pais da igreja, ele aprendeu o evangelho e foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, do apóstolo. Então, inclusive, Policarpo foi um mártir da fé. Ele morreu por causa da sua fé e era discípulo de João. Então, Irineu, discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, escreveu sobre o número da besta. Ele disse o seguinte: este número, sendo encontrado em todas as mais aprovadas e antigas cópias do Apocalipse, e aqueles homens que viram João face a face deram seus testemunhos. Quem que viu João face a face? Policarpo, que é o discípulo de João. Então, Irineu, mais uma vez, comprova que o autor desse livro é João. Ok, sobre a autoria, eu só vou trazer isso daqui, não vou trazer mais discussões, porque eu creio que existe um consenso que o autor do livro de Apocalipse seja o apóstolo João. É importante nós entendermos porque é um livro inspirado. Então, repousa sobre ele a autoridade do Espírito Santo, autoridade concedida aos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós enfatizamos a importância de ser João, o apóstolo. Bom, vamos então pular agora para os destinatários e a ocasião da escrita. Os destinatários de Apocalipse de João são as 7 igrejas da Ásia Menor, região da atual Turquia. Então, a Ásia Menor fica onde hoje é a Turquia, que historicamente existiram no primeiro século. Desta forma, os leitores originais eram cristãos das cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas cidades estavam ligadas por uma estrada romana, que saindo de Éfeso, seguia exatamente a ordem descrita no livro de Apocalipse. Então aqui é interessante porque foi escrito para os cristãos que viviam ali na Ásia Menor, e isso é muito importante para o contexto e para a ocasião, porque esses irmãos da Ásia Menor, eles estavam passando por um momento onde a idolatria do imperador na região deles era crescente.
E o livro de Apocalipse ele foi escrito para combater essa idolatria ao imperador e essa idolatria a Roma. Por isso existe a queda de Roma no livro de Apocalipse, no capítulo 18. Por quê? Porque o livro de Apocalipse ele tem o intuito de mostrar que aqueles que confiam em Roma, eles estão confiando em algo que vai ser destruído. E que a nossa confiança tem que estar no Senhor. E nós precisamos manter o testemunho fiel. Então, essas cidades eram cidades muito importantes. Muitas dessas cidades tinham templos de adoração ao imperador, porque eram cidades importantes daquela região, um comércio fortíssimo. O comércio aqui é muito importante para entendermos o contexto. E existia, então, uma estrada que ligava essas cidades. João foi pastor de Éfeso. João, o apóstolo, ele pastoreou Éfeso no final da vida dele, antes dele ser preso e levado à ilha de Patmos. Então, antes dele ser preso, ele era pastor de Éfeso. Por isso, a primeira igreja a que ele se dirige é Éfeso. E na sequência dessa estrada romana, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora eu vou trazer um mapa para mostrar para vocês a região. Então, João estava preso por causa do testemunho de Jesus. Essa é uma expressão muito importante no livro, porque João estava testemunhando de Jesus, ele foi preso. E testemunho, no original grego, é martírios, que é uma palavra que recebe um novo significado, o significado daquele que morre por causa da fé. É interessante porque eu vou trazer esse argumento, essa tese aqui em todo esse estudo, que o livro de Apocalipse que ressignificou essa palavra, porque essa palavra significava testemunho, aquele que testemunha de algo. Mas a partir do livro de Apocalipse, essa palavra começa a significar aquele que morre por causa do seu testemunho ou por causa da sua fé, aquele que se torna um mártir da fé. Inclusive, o Policarpo que eu citei, tem um livro chamado O Martírio de Policarpo, que nesse caso o martírio já está significando a sua morte, que relata como ele foi morto. Em uma das lições, já lá no final, e quando nós estivermos estudando Apocalipse 20, eu vou trazer uma imagem, vou me referir ao martírio de Policarpo, para que os irmãos compreendam isso. Mas olha que interessante. Então, o testemunho de Jesus, o martírios de Cristo, de Jesus, a palavra foi ressignificada por causa do Apocalipse. Então, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, João estava na ilha de Patmos, uma ilha pequena e rochosa do mar Egeu, ao sudoeste de Éfeso, aonde os romanos deportavam alguns dos seus detentos políticos que eram contra Roma. Então, João foi preso porque ele era contra Roma, contra a idolatria imperial. Sua prisão se deu por recusar adorar o imperador e se submeter às idolatrias imperiais. Vocês vão entender muito, eu vou falar muito sobre isso daqui como ocasião. Aqui eu trouxe um mapa, é um mapa mais amplo. Aqui nós conseguimos ver Patmos, bem aqui uma ilhinha. Então temos Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia, aqui nessa região da Ásia Menor. Do lado de cá nós temos a Grécia, e seguindo aqui o Mar Egeu, nós chegamos ali em Roma, a atual Itália. Então, e aqui nós temos o Oriente Médio, Israel e por aí vai. Aqui um outro mapa que mostra até Roma. Esse mapa não está com muita qualidade, mas mostra aqui as cidades da Ásia Menor. Nós temos aqui o início da Europa, a Grécia. Nós temos Roma lá na frente, então tudo que saía do Oriente Médio para ir para Roma tinha que passar pela Ásia Menor. Então a Ásia Menor era uma região que havia muito comércio. Inclusive, até hoje, os turcos são conhecidos como bons negociadores. É difícil você negociar com um turco, né? Ele certamente vai te tirar muito dinheiro e você não vai tirar dinheiro nenhum de um turco. Então, essa região sempre foi conhecida por causa do seu comércio. E o mar, as coisas que iam a Roma. Isso aqui é muito importante para nós entendermos o propósito de Apocalipse. Bom, vamos conversar agora sobre data. A data mais provável da escrita de Apocalipse
é do final do reino de Domiciano. Domiciano era o imperador, então, da época, 81 a 96 depois de Cristo, e no final, 94, 95, 96 depois de Cristo, que Apocalipse foi escrito. Então essa é a data mais provável, essa é a data que nós vamos assumir. Agora, existe outras posições. Na semana passada eu falei para vocês sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo assume que uma data anterior à queda de Jerusalém, falando que foi escrito antes de 70 depois de Cristo. Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo, então o pós-milenismo acredita que Apocalipse se cumpriu totalmente na queda de Jerusalém, no momento em que Jerusalém caiu, foi destruída, assim Apocalipse se cumpriu. Apocalipse não diz nada a respeito do futuro. E aí eles apontam normalmente Nero como aquele que cumpria o número da besta. Nós vamos ter uma aula só para explicar o número da besta. É bastante improvável que Nero cumpra o número da besta, mesmo porque para chegar a Nero como número da besta precisa de muita coisa, calcular esse número, mudar de idioma, tirar uma letra. Então precisa inventar demais para conseguir chegar a essa conclusão. Então, nós vamos ter uma lição onde eu vou explicar qual é o número da besta. Nós não cremos nisso, nós não cremos que o Apocalipse ele seja escrito antes da queda de Jerusalém e apenas se refira a este momento da queda de Jerusalém. Ao contrário, nós cremos que sim, que ele se refere a essa queda de Jerusalém, se refere ao sermão profético de Jesus de Mateus 24, mas ele está numa data posterior, só está fazendo referência para que nós entendamos que os últimos dias se assemelharão a essa queda de Jerusalém, como Jesus fez em Mateus 24 no seu sermão. Então, há evidências dos primeiros cristãos, como Irineu, que afirmou explicitamente que o livro havia escrito no reinado de Domiciano. Então, eu já citei Irineu quanto à autoria, agora quanto à data. Quanto ao momento da escrita. Ele diz, pois que foi visto não muito tempo atrás, mas quase em nossos dias, está falando de João, no final do reino de Domiciano. Então, ele está citando aqui que Apocalipse foi escrito por João no final do reino de Domiciano. Faz sentido isso porque no final do reino de Domiciano há um aumento no culto do imperador, e esta é uma das ocasiões que Apocalipse vem combater, quando o próprio imperador assume o título Dominus et Deus, isto é, Senhor e Deus, e concede o título de divindade à sua mãe e também ao seu filho. Então, o imperador declara a sua mãe divina, o seu filho divino, e ele se autodeclara, ele não é apenas imperador, mas ele é Senhor e Deus. Essa expressão Dominus et Deus aparecia nas moedas daquela época. Então, Domiciano, ele era adorado como Deus, o culto ao imperador cresce ao longo do império, e João escreve o livro de Apocalipse para orientar os cristãos, exortar os cristãos a não se envolverem com o culto do imperador. Então, nesse sentido, é plausível que a data da escrita seja o período que a adoração ao imperador era mais cobrada. E, por razão disso, o livro exorta e encoraja os cristãos à perseverança, mesmo diante das perseguições. Por isso, aquela expressão bonita, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, mesmo diante das perseguições, o livro encoraja os cristãos a perseverança. Nós vamos ver isso quando estudarmos as cartas, nós vamos ter uma lição só para vermos as 7 cartas, e eu vou deixar muito claro isso daqui sobre a perseguição. Então, alguns assuntos do livro. Vamos tirar esses assuntos aqui do capítulo 1. O livro é uma revelação de Jesus Cristo, das coisas que em breve devem acontecer. Isso está logo no início, revelação de Jesus Cristo. É interessante porque o termo revelação que aparece aqui, a primeira palavra do livro é Apocalipse. O termo revelação, em grego, é Apocalipse. Algumas traduções para alguns idiomas traduzem este livro, o nome do livro, como revelação, como em inglês não é Apocalipse, mas sim revelação. Aqui para o português, nós não traduzimos como revelação, nós usamos a expressão grega transliterada, Apocalipse.
Agora, por que eu estou dando ênfase nisso? Porque o termo diz muito do propósito do livro. O livro é uma revelação, isto é, trazer à luz coisas, não é obscurecer coisas. E qualquer interpretação que obscurece coisas deve ser rejeitada por nós. O propósito do livro é revelar, deixar claro, trazer à luz o quê? As verdades sobre Jesus Cristo. Então, por isso nós somos contra esse obscurantismo, esse misticismo que nós temos no livro de Apocalipse. É revelação. É um livro maravilhoso, é um livro glorioso. Vocês vão ver isso. Eu espero que ao longo deste curso vocês se apaixonem por este livro maravilhoso. Então, uma revelação de Jesus Cristo, das coisas que em breve devem acontecer. Não apenas as coisas que em breve devem acontecer, porque o livro fala de passado, presente e futuro. Eu vou mostrar isso no versículo 19. Mas um detalhe importante é que o livro ele fala de coisas que em breve devem acontecer. Isto é um livro que vai tocar no contexto daqueles leitores originais da Ásia Menor. Então, qualquer interpretação que viaja muito, por exemplo, algumas pessoas colocam o número da besta como sendo Hitler. E aí, mais uma vez, é um cálculo, tem que começar a contagem do número 100, é uma loucura. É muito místico, é uma coisa, é uma teoria de conspiração, uma coisa muito inventada, é código, sabe? E aí eles colocam o número da besta como sendo Hitler. A pergunta é, se o número da besta é Hitler, ou se a besta é Hitler, como que esses irmãos do primeiro século entenderiam isso? É um livro sem significado para eles. E não é assim, o livro tem muito significado para esses irmãos. Eles compreenderam o que o livro estava dizendo. E era das coisas que em breve, naquele tempo, deveriam acontecer. Claro que sim, o livro fala sobre coisas futuras também, mas coisas que os irmãos daquela época saberiam. Não sobre Hitler, um negócio que não tem nem como saber, mas das coisas que eles saberiam. Então, essa é a ideia. O que mais? Profecia do tempo que está próximo. O texto continua dizendo que esse livro é uma profecia. Bem-aventurados que leem e ouvem as palavras da profecia. O livro de Apocalipse é uma literatura única nas escrituras sagradas, mas não apenas é um livro de literatura apocalíptica, por isso simbólico, eu vou explicar isso bastante na semana que vem, que o livro de Apocalipse ele é simbólico, ele não deve ser tomado como literal em todos os seus detalhes, mas ele também é um livro profético, é uma profecia do tempo que está próximo. O que significa o livro ser uma profecia? Significa que não que ele está falando de futuro apenas. Hoje em dia, profecia é aquele que adivinha o futuro, mas não é. No Antigo Testamento, profecia era, ou profeta, a função do profeta era falar a palavra de Deus, e normalmente uma palavra de exortação. Então o profeta era a boca de Deus ao povo, ele não falava apenas de futuro. Sim, enquanto ele profetizava, ele revelava coisas futuras também. Mas o propósito do profeta era exortar o povo que caiu no pecado. Era mais ou menos assim. Quando tudo ia bem, os sacerdotes, o próprio rei que estava sobre o povo, dava conta ou davam conta no pastoreio do povo. Quando tudo ia bem, o sacerdote então conduzia o povo de Deus do Antigo Testamento de maneira a adorar ao Senhor. Agora, quando o povo se desviava, Deus levantava um terceiro personagem, que não era profeta e nem rei, ou melhor, que não era sacerdote e nem rei, era o profeta. E o profeta era chamado para exortar o povo, para trazer palavra de disciplina, para trazer palavra de repreensão, para que o povo voltasse ao Senhor. Então, o profeta tem esse propósito. Lá em Jeremias nós vemos isso. É o chamado profético de Jeremias. E aí a palavra de Deus diz, versículo 9 de Jeremias 1. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, observe,
Deus tocou na boca de Jeremias e colocou as palavras dele na boca de Jeremias. Isso é o chamado profético, ser boca de Deus, ser arauto de Deus. Então, profeta não é um adivinho do futuro. Isso é cartomante. O profeta é boca de Deus. Nesse sentido, o Apocalipse, ele não é apenas uma palavra de encorajamento, mas também é uma palavra de repreensão, é uma profecia. É uma profecia contra as igrejas, porque as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, estavam se submetendo à idolatria imperial. Então elas precisavam ser exortadas. Apenas 2 igrejas estavam mantendo o testemunho fiel. Todas as outras foram exortadas, repreendidas. Por isso é uma profecia. Bom, o que mais nós temos? O retorno de Jesus Cristo, claro, né, o livro de Apocalipse fala sobre isso, que é a fiel testemunha. É muito importante isso, porque Jesus é o exemplo de martírio, então ele é a fiel testemunha, termo que vai ser utilizado apenas para Antipas, aquele que morreu por causa do testemunho. Então Jesus é a fiel testemunha, e fora Jesus, Antipas, em Apocalipse, é a fiel testemunha, porque ele morreu por Cristo. Então, para ser fiel testemunha, naquela época, iria morrer por Cristo. Então, o livro de Apocalipse é escrito com o intuito de motivar os irmãos a morrerem por Cristo, mantendo o testemunho fiel. Então, Jesus é a fiel testemunha que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, o qual virá sobre as nuvens e todo olho verá, e os incrédulos lamentarão. Isso está aí no versículo 5 a 8, que nós já lemos. O texto diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, foi o primeiro a ressuscitar, e o soberano dos reis da terra. Jesus já reina. Olha só que interessante. Aquele que nos ama, Jesus nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Então Jesus reina e nós também reinamos com Cristo. A igreja reina com Cristo. Para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens. Eu falei isso na aula passada, que Jesus vai vir de maneira visível. Ele voltará apenas mais uma vez. E qualquer ensinamento que diz que Jesus virá secretamente deve ser rejeitado. Jesus não virá secretamente. Ele vai vir e todo olho verá. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o transpassaram, isto é, aqueles que o mataram, condenaram. A ideia aqui é os que não aceitaram a Jesus. É simbólico isto. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O lamento aqui não é, claro, dos crentes, dos fiéis. O lamento vem daqueles que rejeitaram Cristo. Então Jesus virá, todo olho verá, uma vez que Jesus voltará, vai ser visível, todo olho verá, e os incrédulos irão lamentar. Olha que interessante. Jesus Cristo é o princípio e fim, o poderoso que há de vir. Nós vimos isso no versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é interessante porque nessa designação, o que é, que era e que há de vir, nós temos 3 tempos. É, presente, era, passado e que há de vir. Então, não apenas que Jesus era, e virá, mas também que Apocalipse vai falar do passado, do presente e do futuro. Agora eu dou mais uma ênfase sobre isso. A perseguição dos cristãos por causa do testemunho da palavra. João também foi perseguido. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso é muito importante para identificarmos o tema principal do livro. Então, João, ele estava na ilha de Patmos por quê? Por causa do testemunho da palavra. Ele foi perseguido por causa do testemunho. A revelação das coisas presentes e das coisas futuras. Versículo 19, que é a mesma coisa da designação de Jesus. No versículo 19 nós lemos: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Então, viste, passado, que são, presente, e as que hão de acontecer depois destas, futuras. Então, Apocalipse, ele faz isso, ele
torna lá no início, o Apocalipse vai falar, por exemplo, da morte de Jesus, da ascensão de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, o Apocalipse não é apenas sobre o futuro. É legal porque uma das primeiras cenas, que é a visão do trono de Deus, está relatando a ascensão de Jesus, o momento que Jesus foi assunto aos céus e assumiu seu lugar no trono de Deus. Não está falando do futuro, está falando do passado. E o entendimento disso é muito importante para compreender o restante da visão. Então é legal isso, sempre vários tempos aqui, e a gente vai mostrar à medida que formos estudando os capítulos. Mas qual é o assunto principal? Eu trouxe aqui alguns autores, comentadores, teólogos, que falam sobre o assunto principal e depois eu vou trazer uma ideia aqui para vocês. Kaiser, ele diz que o assunto principal é Cristo crucificado, ressurreto e elevado à glória. Amém? De fato, este é o assunto principal não apenas do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. É um assunto muito amplo. Eu concordo com Walter Kaiser, e Walter Kaiser Jr. é um teólogo extraordinário. Quem sou eu para criticá-lo? Mas este é uma maneira muito ampla de pensar este assunto. Sem dúvida alguma, o Apocalipse fala sobre isso, mas ele tem um assunto mais específico, e nós vamos tentar entender. Kistemaker, ele fala da vitória do Cordeiro e do seu povo. Também concordo que o Apocalipse fala sobre isso. E ele vai dar ênfase mais nisso no final de cada visão e nos capítulos finais, pelo menos nos 2 últimos capítulos, a vitória do Cordeiro e do seu povo. Mas Apocalipse não tem apenas isso. Como nós vimos, o Apocalipse é uma profecia. E por ser uma profecia, traz uma palavra de repreensão contra as igrejas que não estavam mantendo o testemunho fiel. Como eu expliquei, apenas 2 igrejas que estavam mantendo o testemunho fiel e as outras não estavam. Então, não fala apenas sobre a vitória do Cordeiro, apesar de que este é o assunto final. Kistemaker diz assim: Cristo conquistou a vitória para a sua igreja quando venceu as forças de Satanás e suas cortes. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança, pois Cristo, que venceu o mundo, vingará seus santos. Ele levará seu povo a um estado de bênção eterna, no qual ele será o noivo e eles serão a sua noiva. Extraordinário. De fato, isso daqui é uma das conclusões de Apocalipse. Cristo venceu, o seu povo vencerá, e nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Ele é o noivo e nós a sua noiva. Em Apocalipse 19 aparece essa figura da noiva do Cordeiro. É isso sim, mas não apenas isso, porque o livro de Apocalipse ele traz essa exortação forte ao testemunho fiel. Nós não podemos entender que estava tudo bem e é só um encorajamento para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Não, também é uma repreensão por causa da idolatria. Isso é muito importante. A mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de esperança apenas, é uma repreensão à igreja que não estava guardando o testemunho fiel e a palavra. Observe como em todo o livro aparece essa expressão, testemunho e palavra. Olha só, o assunto principal, o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Apocalipse 1:2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João está falando que ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Em 1:19 ele repete, estava na ilha de Patmos, então ele sofreu, João não havia sido morto, martirizado, e não seria martirizado, mas ele é uma testemunha fiel porque foi perseguido por causa disso. Então ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha só, em Apocalipse 12:17 diz que o dragão irou contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os quais, a descendência da mulher, o povo de Deus, guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé à areia do mar. Então, olha só, o dragão foi perseguir aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Então, a perseguição, ela vem sobre aqueles que se mantêm fiéis à palavra de Deus. Apocalipse 19, prostei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele, porém, me disse, vê, não faças isso. João está querendo adorar um anjo aqui, e o anjo diz, não, só o Senhor adorarás. Sou conservo teu e dos teus irmãos
que mantém o testemunho de Jesus adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui nós temos, então, a expressão de que o testemunho de Jesus é o centro, é o espírito dessa profecia. O propósito dessa profecia é apontar a importância de manter o testemunho de Jesus de maneira fiel, não rendendo à idolatria imperial. Olha que interessante. Apocalipse 24, a parte A, nós temos aqui os mortos, aqueles que morreram por causa do testemunho, que foram decapitados por causa do testemunho. Vi também tronos, e nestes assentavam, ou sentavam-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, olha só, eles foram decapitados por causa do quê? Do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então, se você manter o testemunho fiel, você pode ser morto. Mas se você for morto por manter o testemunho fiel, você vai estar reinando com Cristo nos tronos celestiais. Entenderam? Esse é o argumento de Apocalipse. Mantenha o testemunho fiel. Você pode morrer, mas se você morrer, você vai reinar. Essa é a ideia. Bem no meio do livro, um texto extremamente importante e central em todo o livro de Apocalipse, Apocalipse 12, 11, João junta as duas expressões, palavra de Deus e testemunho, em uma só. E nesse livro ele mostra que os cristãos venceram o dragão por causa do sangue do cordeiro e por causa do testemunho. Olha só, eles, pois, venceram o dragão por causa do sangue do cordeiro. Ou seja, a redenção vem por meio de Cristo. Mas esse sangue do cordeiro os motivaram ao quê? E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse é o grande ponto. Esse é o assunto principal. Manter o testemunho, manter a palavra do testemunho, não amando a própria vida. Mesmo em face da morte. Manter fiel ao sangue do cordeiro. Assim nós venceremos. Essa ideia. O nosso vencer está no sangue do cordeiro e no manter a fidelidade do testemunho, mesmo em face à morte, não amando a própria vida. Olha que legal. Isso é extraordinário. Então, este é o assunto principal. E tendo em vista isso, citando aquele livro que eu recomendei a leitura, Crable diz que o propósito de todo o Apocalipse é trazer uma advertência aos cristãos que evitassem os laços econômicos e políticos com Roma, alertando-os das idolatrias presentes nas instituições e estruturas do império, uma vez que o imperador era proclamado por essas redes comerciais como divino. Deixa eu explicar isso daqui. Isso aqui vai ficando mais claro à medida que a gente for estudando. Naquela época, existiam as guildas comerciais, que eram uma espécie de sindicato. Todo aquele que era comerciante da Ásia Menor tinha que pertencer a uma guilda comercial. E essa guilda comercial, essas guildas comerciais, elas incentivavam e promoviam o culto ao imperador. Para quê? Para que elas tivessem sanções econômicas, para que elas tivessem benefícios econômicos do imperador e assim pudessem vender e comprar as suas iguarias. Como eu já informei, a Ásia Menor estava numa região central, muito importante para o Império. Tudo que era comprado passava por ali. E a Ásia Menor também começou a produzir muita coisa, que era enviado a Roma. Era enviado a Roma tecidos, iguarias, etc. e tal, que vinham da Ásia Menor para saciar a fome de Roma. Em Apocalipse 18, na queda de Roma, nós vemos os barqueiros, que eram comerciantes, lamentando pela queda de Roma. Então, observe a ênfase, nós vamos ver o capítulo 18, eu vou mostrar a ênfase da questão da idolatria comercial ali naquela ocasião. Então, é uma ênfase muito grande dessa idolatria comercial, onde os barqueiros, os comerciantes, os vendedores de pedras preciosas lamentavam Roma. Então, a ideia aqui é o comércio. Os cristãos, então, da Ásia Menor, para vender e para comprar, deveriam participar dessas guildas. O problema é que essas guildas eram idólatras. Elas promoviam o culto ao imperador. E aí existia 3 heresias entre os cristãos daquelas igrejas.
A primeira era a heresia dos nicolaítas, um termo simbólico. A heresia dos nicolaítas dizia que você poderia participar das festas feitas ao imperador, só não você não participasse da imoralidade, da comida, etc., mas podia participar ali das festas. Tá errado? Então essa era a primeira heresia, pode participar das festas. A segunda heresia é, não, você pode participar das festas, mas você também pode se aprofundar um pouquinho para comer, beber, etc. Essa era a heresia dos Balaonitas. É utilizado um personagem do Antigo Testamento chamado Balaão, que intentou o povo de Israel a imoralidade sexual. Então, pode participar da imoralidade, etc. e tal. Então, é um nível a mais, os Balaonitas. E depois tinha os da heresia de Jezabel. Jezabel também era uma personagem do Antigo Testamento, que foi a rainha mais perversa, casada com Acabe, matou vários profetas do Senhor. E Jezabel, ela chutou o pau da barraca. Diz, você pode participar, você pode experimentar de toda a idolatria, de toda a imoralidade, você pode fazer o que... E ela era prostituta, considerada como prostituta. Então ela levava os crentes à prostituição, justamente para que cresçam aí nas suas guildas. Ela dizia para experimentar as coisas profundas de Satanás. Esses detalhes nós vamos ver ao estudar as 7 cartas, o capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Eu já estou antecipando aqui. Então, o livro de Apocalipse foi escrito para dizer, não, vocês não podem participar das festas ao imperador, vocês não podem participar das idolatrias. Ah, mas e se nós ficarmos pobres? Não tem problema, o que importa é manter o testemunho fiel. Essa é a ideia. E é por isso que, e isso também está ligado e conectado à marca da besta, porque não participar das guildas impedia que eles viessem a comprar e vender. Se não participassem das guildas, eles iriam ser perseguidos, talvez até mortos, e iriam passar fome. Por quê? Porque não poderiam comprar e vender. Mas quem que eles vão servir? A Deus ou ao dinheiro? Então, é uma exortação contra a idolatria ao dinheiro, contra a mamon, uma exortação contra a comodidade da vida, o conforto da vida, contra o consumismo. E é isso, é muito, muito atual este livro. Os cristãos não envolvessem economicamente, politicamente com Roma por causa da idolatria e porque nós somos de um outro reino, nós somos do reino celestial. É muito importante nós entendermos isso daqui, porque hoje nós temos cristãos atolados na idolatria, na corrupção, na política mundana, de tal forma que esqueceram quem é o seu Deus. Deixaram de ser sal e luz. Então, em síntese, a ocasião da escrita era o clima de tensão gerado pela recusa dos cristãos primitivos de participar do culto do imperador. Na verdade, só 2 igrejas estavam recusando participar do culto ao imperador. Só 2. As outras igrejas estavam caindo de alguma forma ou de outra nessas heresias dos nicolaítas, dos balaonitas ou de Jezabel, que é a pior de todas. Então, só 2 igrejas se mantinham fiéis, as outras não. Então, as outras estavam participando aí do culto do imperador de alguma forma. E, portanto, o propósito da escrita é advertir esses cristãos e encorajá-los. E, para isso, João apresenta cenas da vitória final de Deus, da consumação dos séculos, assim como o julgamento de Deus contra a própria Roma histórica. É isso aí, tem o julgamento de Deus contra a Roma histórica. Kistemacher diz assim: razão que ele ponta para a vitória de Cristo e da sua igreja, e considera os crentes como vencedores. Tais verdades motivariam os cristãos daquela época e de todas as demais a se consagrarem a Deus e obedecê-lo de todo o coração. Vendo a vitória do Cordeiro, a vitória do povo de Deus e a destruição de Roma, os crentes iriam, então, preferir Cristo, a cidade celestial, a nova Jerusalém, e não Roma. Essa é a ideia. Então, a vitória de Cristo e de sua igreja. Os crentes seriam mais do que vencedores, né? Eu não sei se eu falei esse Kistemacher, mas, na verdade, o comentarista dessa parte aqui é o William Hendrickson. Ele tem um livro chamado Mais que Vencedores. É um livro muito importante para a interpretação de Apocalipse, e essa é uma citação deste livro, Mais que Vencedores.
Ok, chegamos então ao final. Eu vou interromper a transmissão ao vivo